Qual foi o último livro que você leu, do início ao fim? Demorou para lembrar? Preocupante, né? Quem não lê, não decide com clareza, não entende o que assina, vive de opinião emprestada. Se torna uma pessoa sem conteúdo, fútil. Se torna uma pessoa previsível, manipulável. Hoje eu vou te mostrar como a falta do hábito da leitura acaba colocando a sua vida na mão dos outros. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Thiago Dias. Eu sou casado, pai, empresário, líder institucional na economia liberal, nos valores tradicional. E aqui no canal a gente traz temas ligados ao desenvolvimento humano. Comunicação, liderança, gestão, filosofia, política, enfim. Vários temas ligados a esse crescimento, ligados a essa questão de nos tornar cidadãos melhores, pessoas melhores. Tudo de forma pragmática, objetiva, sem muito mimimi, para te ajudar a construir o seu novo você. Sempre pautado em 3 pilares, é uma tríade: tradição, conhecimento e ação. Tradição que nos guia, conhecimento que ilumina e ação que transforma. E quando a gente traz esse tema da leitura, ele está completamente ligado ao conhecimento que realmente nos ilumina, que nos dá luz, que nos mostra novas possibilidades, que nos abre a visão para um mundo novo. Vamos começar trazendo um dado nada bom, bastante preocupante. Tem uma pesquisa que é publicada no Brasil chamada Retratos da Leitura. Lá em 2015, ela trazia que 56% dos brasileiros se declarava leitores. Em 2019, esse número caiu para 52%. Agora, no retrasado 2024, 47% dos brasileiros se declara leitor. Então, nós temos uma maioria de 53% da população brasileira que não leu nenhum livro, nenhuma parte de um livro nos últimos 90 dias. E esses 47%, quando leem pouco. Quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente só lê 3,94 livros por ano. Menos de 4 livros em 12 meses. Num país que está cada vez mais acostumado a rolar tela. E desses 3,94 livros, a maioria é leitura obrigatória. É livro técnico para passar em prova, para passar em concurso, é livro de faculdade. Ou seja, não é uma escolha da pessoa ir lá e falar, eu vou ler. Ao invés de jogar videogame, ao invés de ficar rolando tela, ao invés de fazer qualquer outra coisa, pegar um livro, sentar e ler. Qual que é o reflexo desse mau hábito, dessa falta do hábito da leitura? É normal, quando você pega um texto mais denso, um artigo, um livro mais complexo, você trava, teu cérebro trava. Por quê? Porque está acostumado com conteúdo fragmentado o tempo inteiro. Não desenvolve uma linha de raciocínio complexa. Não tem essa capacidade. Aí você tem que voltar na mesma página 2, 3 vezes para poder entender. Você tem que reler um capítulo todo porque você leu e acabou de ler, já não sabe mais o que leu, não lembra mais o que leu. É a consequência. E o impacto disso na sociedade? Debates cada vez mais rasos. As pessoas não têm mais a capacidade de analisar pensamento de segundo plano, sabe? Vem um fato, é aquilo dali, engole, cospe para frente, não faz uma análise crítica, não se pergunta se é verdade, não consegue ir numa outra fonte para ter uma outra opinião e ver se aquela opinião corrobora a primeira ou confronta a primeira. Tudo porque sim, porque não. As pessoas estão perdendo essa capacidade de analisar, de pensar. Mas por quê? Porque não lê. Segundo ponto, decisões tomadas por impulso. Falta essa capacidade também de parar, dar um passo para trás, analisar as questões, analisar as situações A ou B, analisar a causa e consequência, e aí toma decisão de qualquer jeito. Gente que opina baseado em manchete, baseado em tweet. Gente, isso eu falo sempre, eu acho que eu que conheço a expressão dos especialistas de manchete. A pessoa lê só a manchete, aquele parágrafo introdutório, mas tem preguiça de ler a reportagem, e aí sai dando opinião, sai repetindo bobeira, sem entender o que a reportagem está falando. Mas todo mundo quer compartilhar e quer dar uma opinião, mas não entende nem do que está falando. E a baixa disposição para discutir um assunto complexo, sem desistir no meio. Aí me lembra uma linha política aí, né? Onde a pessoa, quando começa a perder no argumento, ela começa a gritar, ela começa a esbravejar, ela começa a apontar para você e te acusar, e ela transforma o debate em discussão. Ou ela simplesmente te xinga e sai. Por quê? Porque não tem capacidade intelectual, cognitiva, para poder aprofundar o debate, para poder aprofundar o argumento. Então, quem não lê, fica assim. O segundo ponto, falso também, é que se convencionou a achar ou a dizer que leitura é um ato de intelectuais, leitura é um hobby erudito. Não é, cara. Não é. Leitura é básica.
É uma necessidade básica para a formação do ser humano. Passa a encarar a leitura como 3 coisas. Primeiro, como um teste cognitivo, que ela ensina o teu cérebro a seguir essa linha de raciocínio mais longa. Você, às vezes, começa um capítulo de um livro que é bastante longo, ele começa com uma ideia no começo, depois ele traz um outro raciocínio no meio, fecha com o terceiro e ele te dá uma conclusão, que está tudo conectado. Naturalmente, o teu cérebro começa a trabalhar e começa a pensar dessa forma. Você começa a viver o teu dia a dia, conectando os pontos também lá no final, você consegue chegar numa conclusão mais completa, mais complexa. Então, primeiro ponto é que ler te ajuda literalmente a ficar mais inteligente. Segundo ponto, formação de caráter. Isso aqui é fantástico, acontece comigo direto. Muitas vezes você está lendo um livro ali, pode ser de qualquer tema, e de repente vem uma porrada em você. Parece que vem um chacoalhão, um tapa na cara, um murro no seu peito que, porra, mas é exatamente a cagada que eu cometo, é exatamente o erro que eu vivo cometendo, ou é um ponto de vista totalmente diferente do seu, que às vezes eu sinto até raiva às vezes de ler aquela frase, aquele parágrafo, mas depois você para, pensa, internaliza e você aprende, você incorpora, ou você confirma o teu lado. Mas realmente ela forma o teu caráter, ela molda isso porque você o tempo inteiro é confrontado, é provocado por determinados tipos de argumentos que estão ali nos livros. E o terceiro é o exercício do silêncio e do foco. É a hora que você está ali com um livro, está com o autor, está com aquele tema, mas principalmente está com você mesmo. É um puta hábito do teu momento, sabe? Eu costumo não, todos os dias eu acordo às 5 da manhã, desço, faço meu café, pego meu livro, os meus marca-textos ali e vou ler. Eu vou ler. Vou grifar. Tem um amigo meu que fala que ele conversa, ele discute com o livro porque ele lê alguma coisa que ele não concorda, ele vai ali debater, ou ele vai reafirmar aquela ideia que ele gostou, e é assim que a gente aprende. Então é um momento nosso, isso é muito saudável. Lembrando que se 81% dos brasileiros usam tempo livre na internet, só 20% usa seu tempo livre para ler. Então, não é falta de tempo, é falta de prioridade. A maior desculpa que o brasileiro dá para não ler é essa da falta de tempo. Mas chega em casa, senta a bunda ou não no sofá e vai ficar lá 1h30, 2 horas rolando tela ou assistindo série inútil. Vai ler. Então acorda mais cedo e vai ler. Terceiro ponto é como a leitura organiza você como pessoa, teu vocabulário, teus pensamentos e as suas emoções. Não preciso nem dizer que quem lê pouco tem um vocabulário pobre. Quando você não consegue se expressar com clareza, seja escrita, seja de forma oral, cara, você já fica nivelado por baixo. Eu vejo muitos profissionais, eu vejo professores, políticos, o cara abre a boca, parece um asno falando, fala tudo errado, uma certa concordância verbal, concordância nominal. Vai escrever e-mail, gente, profissionais gabaritados que vão escrever um e-mail. Porra, parece uma coisa de 5ª série. Parece uma criança de 9, 10 anos escrevendo. Mas não tem vocabulário, não tem repertório. Uma linguagem simples, pobre. Eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos, no vídeo de comunicação, na série de comunicação que a gente fez. Eu tenho absoluta certeza que o que me fez ter o sucesso que eu tenho hoje, que ainda é muito pouco, perto do que eu quero, mas o que me fez chegar aqui até hoje é a minha capacidade de me comunicar bem. E eu atribuo plenamente essa capacidade ao hábito de ler. Graças ao bom Deus, desde a escola, desde muito cedo, os meus professores do primário, numa escola municipal, desenvolveram esse hábito de leitura em mim. Não foi em casa não, meus pais não leem, infelizmente. Foi na escola mesmo. E eu cresci com esse repertório de bom vocabulário, de uma boa escrita no português, de uma boa oratória. E eu acho que isso me encaminhou muito bem. Então, leia, para você conseguir pelo menos se expressar com clareza. Aí vem outro ponto para vocês aqui, cara. Analfabetismo funcional. 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais. A definição é o quê? Analfabeto funcional consegue ler palavras e frases simples, mas tem dificuldades em interpretar textos, contratos e instruções mais complexas. Ou seja, você tem a maioria da população que não lê. Os que leem, leem pouco. Quando lê, lê mal. Não consegue interpretar. É surpresa o país está onde ele está? Não é. Não é. Quando você lê, teu vocabulário melhora, teu repertório, tua cultura geral. Você se torna uma pessoa mais interessante. Você senta para conversar, as pessoas prestam atenção em você. Você tem influência. Você tem autoridade naquilo que você fala. Por quê? Você fala bem. Você fala bonito. Você convence,
Você faz as pessoas te admirarem. E não tem nada melhor para fazer você se tornar assim do que os livros. Alguém me disse alguma vez que, cara, quando você pega um livro de 300 páginas, sobre qualquer tema, às vezes é a experiência de uma pessoa inteira, de uma vida inteira de 60, 70, 80 anos, condensada ali. Então você tem noção da riqueza que é um livro, do quanto conhecimento tem num livro? Pô, então quanto mais você lê, mais você está se tornando aquilo. Pô, aí você pensa numa entrevista de emprego. Você chega falando uma gíria, você chega se expressando mal, você chega errando uma concordância. E, infelizmente, quando o teu entrevistador é um pouco melhor que você, né? Supondo que o seu entrevistador seja uma pessoa melhor, porque às vezes o cara é tão burro quanto. Mas se você pega um nível, um cargo ali um pouco melhor, cara, você chegar falando mal já foi. Currículo mesmo. Quantos currículos eu nem ligo para a pessoa, já descarto na hora por erro básico de português ali. Não lê, não tem vocabulário. Não tem vocabulário, não tem boa escrita. Não tem boa escrita, perde oportunidade. Uma parceria comercial, você vai sentar para negociar com um grande cliente, um grande contrato, alguma coisa assim, cara, precisa ter repertório, precisa ter assuntos diversos, precisa ter cultura. Às vezes o cara faz um comentário, ou às vezes você chega, você vê uma foto de um lugar que você já leu sobre, sabe? É nesse tipo de situações práticas que você, muitas vezes, você nem sabe que é por conta do teu hábito de leitura, mas é óbvio que é por isso. Quanto mais conhecimento você coloca para dentro, mais conhecimento você tem a chance de externar. E isso te torna uma pessoa diferenciada. Os relacionamentos é a mesma coisa, sabe? Muitas vezes você enfrenta situações que você já leu sobre psicologia, você já leu sobre relacionamento, que você dá aquele passo para trás, você dá aquela respirada, você sabe filtrar para não entrar no embate, para não entrar num dissabor com o teu companheiro ali. Na política, gente. Na política, a gente vê aí horário, já vira até meme, né? Nas propagandas eleitorais, o nível dos candidatos. Como que a gente coloca representantes desse nível para representar a gente na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional? Pior, você que acredita em qualquer imbecilidade que é dita, você que é de uma determinada linha política aí, que não consegue debater e já começa a xingar, acusar, transforma o debate numa discussão e levanta. Por quê? Porque você não lê nem sobre aquilo que você acredita. Você não tem fundamento, você não tem base sólida para poder debater e ganhar no argumento. Então, quem não lê fica muito raso, quem não lê fica muito medíocre, quem não lê fica muito ruim. Um outro ponto é, a gente está vivendo uma situação, uma época, né, de a fuga do esforço intelectual. Ninguém quer se dar mais o trabalho de pensar. Todo mundo quer abrir a boca e receber o conhecimento ali, pronto, mastigado. Mesmo que seja um conhecimento superficial, um conhecimento ruim, um conhecimento de um nível baixo. Ninguém mais quer ter o esforço de pensar, de ler, de interpretar, de ler um ponto contraditório e de formar uma opinião bem fundamentada, uma opinião pesquisada, de ter uma tese, uma antítese e uma conclusão, uma tese, uma antítese e uma síntese. Isso é método, tá? Isso é proposital, isso é intencional. São 40 anos fazendo isso. São 40 anos que a educação brasileira vem sendo desconstruída, que a qualidade do material didático, que a profundidade das informações, que a veracidade do que é ensinado em sala de aula vem sendo desmontada. E aí, com o celularzinho na mão, a gente tem uma geração já de adultos hoje muito ruim, que não tem capacidade crítica de interpretar, que não tem a capacidade de analisar. Todo mundo fica, como eu disse antes, naquele primeiro nível de pensamento. Você não desdobra para um segundo e para um terceiro nível. Todo mundo ouve e sai repetindo, sem passar por filtro nenhum. Se você quer sair do lugar comum, se você quer sair da vala da mediocridade, vá ler, pelo amor de Deus, para o seu bem. Vá ler. Pega um livro, vai ler. Começa com leituras mais simples, mais leves. Mas sabe, tem o objetivo de começar e terminar um livro uma vez por mês que seja. Por um livro por mês seriam 12 livros por ano. Já seria o triplo do que o brasileiro médio, que é leitor, lê. Depois vai aumentando essa complexidade. Vai pegando livros de assuntos mais densos, mais elaborados. Cara, no final de ano você vai ver a diferença, você vai se tornar uma outra pessoa.
o impacto positivo que vai ter na sua vida é fantástico. As pessoas ao seu redor vão perceber isso. Pessoas num cargo de liderança. Cara, liderança é que ocupa um cargo de gestão, que ocupa um cargo de liderança, a leitura não é opção, ela é uma obrigação. Para te dar caminhos, para te dar novos olhares, para te dar novos entendimentos de como superar os desafios, de como transpassar os problemas, de como ajudar os seus liderados a entregarem o resultado que eles precisam entregar. Então, quem quer ser líder, não tem a opção de não ler. Tem que ler, tem que estudar. Uma frasezinha aqui para você pensar é o seguinte: se você não aguenta a complexidade de um livro, você vai aguentar que complexidade na sua vida? Como é que você vai enfrentar problemas se você perde para um pedaço de papel? Então, para a gente ir para o final, acho que você já entendeu a importância de ler, todos os benefícios que isso traz para você, né? Vocabulário, repertório, cultura, autoridade, liderança. Começa. Se você não tem esse hábito, começa. Começa, como tudo na vida, começa pequeno e vai evoluindo depois. Pega ali 15 minutos do seu dia. Eu tenho por hábito ler de manhã, como eu já disse, porque a minha cabeça está fresca, é a hora que as informações, que o conhecimento entra de uma maneira mais tranquila. Começa lendo 15 minutos por dia, pega o teu café, senta ali, vai ler, vai estudar o teu momento, depois você vai aumentando. Trazer uma informação que eu aprendi numa mentoria que eu fiz com os Formágios, a Karen com o Alexandre Formágio. Eles classificam a leitura em 3 tipos. Você tem 3 tipos de fontes de leitura: a leitura técnica, a leitura de consulta e a leitura de lazer, de distração. A técnica é aquela que você quer se formar num determinado assunto. O médico tem que estudar anatomia humana. O engenheiro tem que estudar, por exemplo, dureza de materiais. Você não pega um livro desse num domingo à noite antes de dormir para ler. Essa é uma leitura obrigatória para a tua formação. Aí você tem uma leitura de consulta, por exemplo. Aquela leitura que o médico na sua clínica não é um administrador, não se formou em matemática financeira, em administração financeira, mas ele compra um livro lá, Administração Financeira para Não Administradores. Ele vai lá e busca um pedaço daquele conhecimento, aquilo que ele precisa. Essa é uma leitura de consulta. Você não tem que ler o livro do começo até o fim. E você tem a leitura de distração, que é aquela água com açúcar, que essa sim, você vai pegar lá todo dia à noite antes de dormir para te dar sono, você vai ler num sábado à tarde, no domingo depois do almoço, para você relaxar. Então começa com essa leitura mais simples, para você desenvolver esse hábito e depois você vai aumentando. E por fim, depois que você começou a ler, passa a aplicar. Passa a aplicar o teu conhecimento. Conhecimento sem ação não produz resultado. Lembra disso. Não adianta você também ser um repertório ali de conhecimento, de cultura, de tudo, se você não transborda, se você não ensina os outros, se você não vem aqui mostrar o caminho e o benefício da leitura. Então, de tudo aquilo que você lê, tenta aplicar 1 ou 2 pontos. Tudo a gente nunca consegue, mas nisso também a leitura te ajuda a começar a colocar em prática tudo aquilo que você aprende. E óbvio que os teus resultados só tendem a melhorar. O nível de leitura de um país, ele não afeta a sua cultura. Ele afeta o tipo de cidadão que esse país dá para o mundo. Aí é só a gente parar e pensar aí, como que é a fama do brasileiro lá fora? Será que essa falta do hábito de leitura contribuiu para formar essa fama que a gente tem? Fica como reflexão, infelizmente. Se você ficou comigo até aqui, obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido despertar em você essa visão do quanto o livro é essencial para formar uma pessoa bem formada moral, intelectual, culturalmente, para formar uma pessoa mais completa, para formar uma pessoa melhor para si e para a sociedade. A leitura abre portas para a gente. A leitura traz o mundo para frente dos nossos olhos. Basta você querer acessar isso ou não. A escolha é sempre sua. Eu posso te deixar uma dica de amigo. Vá ler, meu amigo. Vá ler. A diferença que isso vai fazer na sua vida, ninguém vai conseguir superar. Se você gostou, compartilhe com alguém que você também quer ajudar a desenvolver esse hábito. Curte, deixa aí seu comentário. Você sabe que isso me ajuda bastante. Se inscreva no canal, recomende esse canal para outros amigos seus. Mais uma vez, os temas aqui vão ser sempre esses. Vão ser conversas, vão ser reflexões. E eu quero a tua participação, para que eventualmente você me mostre um ponto de vista diferente, para que a gente possa trazer isso nos próximos vídeos e para que a gente possa ir construindo aqui um espaço de crescimento, de troca, para fazer a internet valer a pena.
Grande abraço, até a próxima, fica com Deus.